Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao episódio 4 da 5ª temporada do Manifesting with Ali. Eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental e tenho muito orgulho de ter criado um espaço dedicado a ajudar mulheres a construírem vidas extraordinárias. E aqui a gente fala de neurociência, da manifestação, de forma prática, assim, sabe? Para você aprender, ouvir e começar a aplicar e já ver a sua vida mudando, você mudando, se sentindo melhor, tendo paz financeira, enfim, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, e com você mesma, né, que é o principal. Então esse é um lugar para reprogramar padrões, abrir espaço para abundância, fortalecer relacionamentos, regular suas emoções e se tornar a versão de você que manifesta com leveza, com consistência. Então, se quando você terminar aqui de me ouvir, você sentir um chamado para ir além aqui do podcast, porque aqui é só um recorte, né? Você pode aprofundar muito mais. O link para o Women's Wealth and Wellbeing tá aqui embaixo, que é a minha escola de materialização. E tem informações de como você pode ser acompanhada por mim de forma próxima e profunda. Eu também sou terapeuta. E eu tenho certeza que você já sente que o seu próximo nível tá te procurando. Então, vamos, tô esperando vocês. E hoje, gente, a gente vai falar sobre dinheiro, porque eu quero te ajudar a consertar de uma vez por todas muitos dos problemas que você acha que tem com manifestação de dinheiro, mas que na verdade eles não têm nada a ver com espiritualidade, com merecimento, sabe? A gente sabe que a gente merece mais, sabe? Ou alinhamento energético, será que eu não tô alinhado o suficiente, é por isso que eu não tô recebendo? E na verdade é a forma como o seu cérebro foi treinado para prever a realidade. Muita coisa que você aprendeu sobre dinheiro e manifestação parece a princípio libertadora, mas na prática talvez esteja ainda te mantendo presa em ciclos de altos e baixos. E eu sei disso tanto pela neurociência, né, que eu estudei e estudo muito, quanto pela minha própria história e pelo trabalho que eu faço com milhares de mulheres ao longo desses anos, né? A maioria das pessoas, gente, diz que quer ter mais dinheiro, né? Que quer crescer, que quer faturar mais, que quer viver com mais conforto. Mas, ao mesmo tempo, o cérebro delas ainda está operando em modo sobrevivência. E, óbvio, isso vai ter uma consequência. Existe um corpo enorme, gente, de estudos dentro da neuroeconomia e da neurociência do sistema da recompensa, que mostra que o nosso cérebro, né, que o cérebro humano, ele responde muito mais ao ato de ganhar dinheiro do que ao ato de sustentar a riqueza. Ou seja, o pico de dopamina não acontece quando você tem dinheiro guardado. Ele acontece na antecipação da recompensa. Ou seja, no momento que você conquista o dinheiro. E evolutivamente isso fazia muito sentido, porque, óbvio, durante milhares de anos, sobreviver significava encontrar recursos a curto prazo. Ou seja, guardar excesso não era prioridade. O problema é que o nosso cérebro evoluiu, hoje em dia a gente está num mundo moderno, mas o nosso cérebro ainda funciona com esse mesmo sistema em um mundo onde a sustentabilidade importa muito mais do que o pico. É por isso que tantas de nós, né, eu vivi isso muito tempo da minha vida, né, vivi numa montanha russa financeira. Eu sempre ganhei dinheiro, nunca tive problema com isso. Mas aí eu ficava eufórica e aí eu relaxava, eu gastava, eu me sabotava e eu voltava pro mesmo nível de antes. E não porque eu era irresponsável, mas porque o meu sistema nervoso tratava a abundância como exceção. E talvez seja isso que você esteja vivendo na sua vida também. Quando entra mais dinheiro do que o nosso corpo reconhece como normal, o cérebro entende aquilo como algo temporário. Quase como um acaso, sabe? E tenta automaticamente voltar ao que é familiar. Então eu mesma, né, como eu falei pra vocês, me comportei assim por anos. E, gente, eu tava pensando aqui, quando eu tava programando aqui o que eu ia falar hoje, né, o tema de hoje. E, gente, eu lembro que eu sempre ficava em recuperação em matemática, tá? E era ali, só aquela prova no final do ano. Então, o que eu percebi?
que eu não precisava me dedicar tanto durante o ano, ficava lá zoando, conversando, nananã, porque no final do ano fazia umas aulas particulares, estudava tudo e passava. E, cara, era um boom de adrenalina. Eu consigo lembrar até hoje, sabe? Pegar aquela nota e passar. Eu me sentia, maravilhosa. Até o dia que, queridas, eu repeti de ano. E aí eu percebi pela primeira vez que a minha vida não precisava ser daquele tipo de aventura, entendeu? Eu podia me aventurar de outros jeitos, mas não desse. E aí no ano seguinte, gente, eu fiz uma grande amiga que sempre foi super estudiosa. E com ela eu aprendi a estudar o ano todo, ou seja, regular o meu sistema em relação aos estudos. Foi com ela que eu mudei a minha maneira de olhar a prova, de olhar a escola. Mas a questão aqui não é a da escola, né? Nem da nossa recuperação. Isso aconteceu muito na minha vida financeira também. Eu gastava demais para depois conseguir pagar o que eu precisava e sentir aquela carga de alívio maravilhosa depois do caos. Então o dinheiro entrava e o que eu fazia? Eu queria gastar, eu queria pagar todo mundo, sabe? Aquela sensação de alívio maravilhosa. E o que eu tava fazendo? Era o meu sistema nervoso inconscientemente reconhecendo que eu conseguia fazer dinheiro, que eu conseguia pagar, e aí eu vivia nessa instabilidade. Isso porque o cérebro, gente, ele não cria a partir do desejo, ele cria a partir da previsão. Você pode desejar muito dinheiro, visualizar, afirmar, mentalizar, mas se o seu cérebro prevê sobrevivência, ele vai organizar as suas decisões, os seus impulsos, os seus gastos e até as oportunidades que você aceita ou rejeita para confirmar essa previsão. E é por isso que tantas mulheres dizem que querem, né, e que elas conseguem manifestar. Mas o que elas não conseguem é sustentar esse dinheiro. Elas ganham, mas elas aí gastam demais. Elas crescem, mas elas acabam voltando para o mesmo lugar. E óbvio, gente, visualizar, eu sempre falo, né, funciona. É uma ferramenta que é muito importante. Mas ela só é importante quando ela não entra em conflito com a forma como você se percebe. Quando você imagina uma vida próspera, mas a sua identidade ainda não se vê como alguém que vive no aperto, o cérebro entra em dissonância. E o cérebro, gente, odeia dissonância. Quando algo entra na sua realidade que não combina com o mapa interno que você tem de você mesma, o seu cérebro tenta neutralizar aquilo. E às vezes isso aparece como um gasto impulsivo, às vezes como medo de crescer, às vezes como culpa, às vezes como autossabotagem, sabe? Ou seja, são pequenos sinais silenciosos na nossa vida. E aqui, gente, no Manifesting with Ali, né, eu sempre falo que não é só imaginar. A gente precisa encarnar essa nova personalidade. A pergunta não é o que você quer, é quem você precisa ser para que isso que você tanto deseja seja normal para você. Identidade não se muda com intensidade emocional, se muda com repetição. O cérebro aprende pelo que se repete e não pelo que você se emociona uma vez. Então, às vezes você faz a técnica, gratidão, meu Deus, nananã. Só que não adianta sentir gratidão, sentir abundância, sentir alegria, sabe? Numa técnica que você faz, se durante o dia você continua confirmando escassez. Porque emoção sem evidência não sustenta mudança. O cérebro precisa ver padrão, consistência e confirmação. É por isso que ao invés de focar no dinheiro que não entrou, você precisa treinar o seu cérebro a perceber o que entrou, o que funcionou, o que avançou. Porque onde você coloca atenção, você ensina o seu cérebro a repetir. Eu fiz esses dias, né, um vídeo no TikTok falando como é comum a gente ganhar e depois a gente nem sabe para onde vai o dinheiro. E que a gente ressignifica isso regulando o nosso sistema nervoso. Porque, gente, expansão não nasce num corpo contraído. Quando você tá ansiosa, estressada, sobrecarregada, o cérebro entra automaticamente em modo de proteção. Ele não quer que você sofra. E aí a amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, assume o comando priorizando sobrevivência imediata. Enquanto o córtex pré-frontal, que é o responsável
por visão a longo prazo, planejamento, estratégia e escolhas conscientes, ele sai de cena. E nesse estado, você ganha dinheiro, mas ele nasce carregado de tensão. É um dinheiro que acaba sendo instável, sabe? Que chega com esforço excessivo e talvez vá embora com a mesma velocidade. É por isso que depois você fica lá com medo, você gasta, depois fica com medo de olhar o cartão de crédito, de olhar o aplicativo do banco. Então, antes de qualquer decisão financeira e verdadeiramente inteligente, o passo mais importante, gente, não é agir, é regular, é desacelerar, é respirar, é voltar o corpo e restaurar a sensação de segurança interna. Porque o cérebro só sustenta expansão quando ele se sente seguro. Prosperidade consistente não é fruto de pressão, é consequência direta de um sistema nervoso regulado. Tudo vai passar aqui pela autorregulação e pela autoimagem. Eu mesma vivi trauma de escassez, insegurança financeira, de sobrevivência, né, por muitos anos. E, gente, estatisticamente, se eu olhasse assim pra minha vida, né, eu não devia estar vivendo a vida que eu vivo hoje. Mas eu vivo. E foi porque eu ensinei o meu corpo a se sentir seguro com mais. Quando o corpo entende que é mais seguro, ele para de se sabotar. O cérebro, ele não vive só no agora, ele vive de mapas preditivos criados a partir do passado. E para mudar esses mapas, você precisa criar novas experiências. Pequenas decisões diferentes, pequenas ações fora do padrão que você está acostumada, sabe? Ou seja, micro quebras de hábitos seguidas de reconhecimento consciente. Isso, gente, cria o que a neurociência chama de erro de previsão. O cérebro tá esperando uma coisa, tá esperando você automaticamente agir e reagir da forma como você sempre fez. Só que aí outra coisa acontece e ele é obrigado a atualizar o seu mapa interno. É assim que a identidade muda de verdade. E por fim, gente, algo que eu acho essencial é neutralizar o dinheiro. Pessoas financeiramente estáveis, elas não veem o dinheiro com emoção. Elas veem como um dado, como uma informação, como uma ferramenta. Quando o dinheiro carrega emoções demais, ele vira ameaça. E tudo que vira ameaça no sistema nervoso tenta controlar ou eliminar. Ou seja, mesmo que você tenha dinheiro, se você tem aquele medo de gastar, sabe? Se você não quer investir, se você não quer usar esse dinheiro para nada, isso também é uma emoção que não é boa. O dinheiro tá aqui para ser uma ferramenta para você ser feliz, sabe? Então, aprender a organizar, a investir, a sustentar, entender o papel real, né, mesmo do dinheiro, tira ele do campo emocional e coloca ele no campo estratégico da sua vida, sabe? Porque nada disso se sustenta se você vive em dívida emocional. Não tô nem falando da sua conta bancária. É corpo exausto, é mente sobrecarregada, limites inexistentes. Gente, capacidade vem antes da expansão. Ou seja, é preciso cuidar do corpo, criar limites, proteger a sua energia e regular suas emoções, sabe? Para que você seja próspera de verdade. Tudo aqui sempre vai ser sobre sustentar essa identidade. Por quê? Quando a sua identidade muda, o dinheiro não vai ser mais perseguido, porque ele se organiza. Você, gente, não se esqueça, você é majestosa, você é muito mais poderosa do que você imagina. E no momento em que você entende isso no seu corpo, não só a sua mente, mas a sua relação com o dinheiro nunca mais volta a ser a mesma. Que esse vídeo te ajude a ter muitos insights sobre a sua vida financeira. Eu te vejo no próximo episódio. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda no direct no Instagram. Eu tô sempre abrindo caixinha de pergunta lá também. Enfim, eu tô aqui para caminhar com você e não sei se você tá ouvindo esse vídeo hoje, mas hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e eu espero que esse ano seja muito próspero para você, na sua conta bancária, nos seus relacionamentos, com você mesma. Eu amo vocês e até o próximo episódio.